O mar guarda bem os seus segredos. Abaixo da sua vasta e cintilante superfície, jaz um mundo muito distante do nosso, um reino de pressão esmagadora e noite eterna. Por séculos, navegamos suas extensões, traçando suas correntes e mapeando suas costas, mas exploramos apenas uma pequena fração de suas verdadeiras profundezas. E nesse grande desconhecido, uma pergunta tem pairado, passada por gerações de marinheiros e contadores de histórias. É uma pergunta nascida de sombras fugazes e fenômenos inexplicáveis. O que realmente jaz sob as ondas, escondido de nossa vista, esperando na água fria e escura? Essa pergunta deu origem a muitas lendas, mas um nome ecoa mais alto que todos os outros: Leviatã. A palavra em si evoca imagens de poder imenso, uma criatura de escala tão colossal que desafia a nossa própria compreensão da vida neste planeta. Diz-se que é uma fera maior que os maiores navios, com força capaz de mudar as marés e inspirar medo nos corações até dos marinheiros mais experientes. A história do Leviatã não é nova. Suas raízes estão profundamente enterradas no solo da história humana, encontradas em alguns de nossos textos mais sagrados e antigos. Na Bíblia, especificamente no livro de Jó, encontramos uma vívida descrição de uma temível criatura marinha. Um ser de poder inigualável que nenhum homem poderia esperar domar. O texto fala de suas escamas impenetráveis, seu hálito de fogo, seu domínio sobre as profundezas. Isso não era apenas um animal, era um símbolo de força avassaladora. Um poder primordial que existia muito antes da humanidade. Essas histórias não se limitavam a uma única cultura. Em todo o mundo antigo, povos marítimos desenvolveram lendas de monstros marinhos colossais. Os fenícios, serpentes marinhas que podiam se enrolar em um navio e arrastá-lo para o fundo. Os vikings, kraken, hafgufa, bestas colossais que poderiam ser confundidas com ilhas. Não eram apenas contos na fogueira, eram avisos, nascidos dos perigos reais do mar e das coisas misteriosas que os marinheiros testemunhavam. O ano é 1803. A era da vela está no auge, com navios de madeira cruzando o vasto vazio do Oceano Atlântico. Em uma dessas viagens, a tripulação de um navio mercante britânico experimentou algo que seria registrado no diário de bordo do navio e mais tarde recontado em jornais. Enquanto navegavam por águas calmas a centenas de milhas da terra mais próxima, o vigia gritou do cesto da gávea. Ele havia avistado uma sombra na água, uma forma escura de tamanho incrível movendo-se paralelamente ao navio. Era muito maior do que qualquer baleia conhecida e se movia com uma velocidade inquietante. O capitão e seus oficiais observavam do convés, seus binóculos fixos na anomalia. Eles a descreveram como um corpo longo e serpentino que parecia se estender por centenas de pés logo abaixo da superfície. Não subia para respirar, nem tinha a forma familiar da cauda de uma baleia. Por quase uma hora, essa imensa sombra acompanhou o navio antes de mergulhar repentinamente nas profundezas do abismo e desaparecer sem deixar vestígios. Avancemos 70 anos para 1873, uma era em que o vapor e o aço começam a dominar os mares. O HMS Vulture, uma canhoneira da Marinha Real Britânica, entrou mancando em um porto nas Índias Orientais para reparos. A embarcação havia enfrentado um período de mares incomumente agitados, mas os danos que sofreu eram diferentes de tudo o que a tripulação já havia visto em uma simples tempestade. Ao longo de seu casco de ferro reforçado, havia arranhões longos e profundos e estranhas marcas circulares, como se algo de imenso poder e tamanho tivesse raspado contra o navio ou tentado agarrá-lo. O relatório oficial do capitão era estoico e profissional, mas insinuava um encontro bizarro. Ele afirmou que, durante uma noite de nevoeiro, o navio foi violentamente sacudido e a tripulação de vigia ouviu um som alto e áspero contra o casco. Inicialmente, eles acreditaram ter atingido um recife submerso,
mas as cartas do navio mostravam que estavam em águas profundas e abertas. A verdadeira natureza do seu encontro só ficou clara quando o navio foi inspecionado mais tarde em doca seca. Os arranhões eram longos e paralelos, como se feitos por um conjunto de garras. As marcas circulares sugeriam o aperto de ventosas maciças. Especialistas ficaram perplexos. Nenhum animal conhecido poderia ter produzido tal dano em um navio de guerra com casco de metal. Nossa jornada agora nos leva para meados do século XX, em uma ilha remota no Oceano Pacífico, em 1952. Redes pesadas estavam completamente rasgadas. Boias de madeira grossas haviam sido esmagadas em lascas. As histórias são cativantes, mas histórias podem ser embelezadas. Para nos aproximarmos da verdade, devemos recorrer às evidências físicas, fragmentos tangíveis deixados por esses encontros misteriosos. Ao longo dos anos, uma coleção de provas visuais se acumulou: gravuras antigas, fotografias modernas, mapas antigos decorados com ilustrações marinhas, desenhos de serpentes marinhas, criaturas monstruosas em mapas. Estes não são registros científicos, mas mostram uma crença persistente e intercultural em vida marinha gigante. Desenho de jornal. A sombra que seguiu o navio em 1803. Foto. O casco arranhado do HMS Vulture em 1873. Embora essas imagens sejam poderosas, elas devem ser vistas com um olhar crítico. Ilustrações eram frequentemente dramatizadas para apelo público. Fotografias antigas podiam ser granuladas e pouco claras. Uma forma estranha em uma foto de baixa qualidade poderia ser qualquer coisa: um tronco, uma onda, um defeito fotográfico. Cada peça de evidência é um único quadro em um filme muito maior e incompleto. Para cada mistério, a ciência busca uma explicação. A lenda do Leviatã não é exceção. Cientistas propuseram várias explicações racionais para os avistamentos. A explicação mais direta: criaturas marinhas conhecidas sendo mal identificadas. A baleia azul, o maior animal da Terra, quase 30 metros. Um vislumbre fugaz de um animal colossal pode parecer um monstro. Outro candidato: a lula gigante e sua prima, a lula colossal. Durante séculos eram mitos. Tentáculos encontrados em cachalotes. No século XXI capturamos imagens de uma lula gigante viva. Olhos enormes. Tentáculos com ventosas. Propulsão a jato. Um exemplar grande atacando perto da superfície explicaria barcos danificados. O poder do próprio oceano. Ondas gigantes surgindo sem aviso. Correntes complexas. Inversões de temperatura. Tapetes de algas, cardumes densos, grupos de golfinhos. De longe, viram um único colosso. Em situação estressante, a mente busca padrões. Uma forma ambígua vira monstro. Um rangido, o grito de uma fera. Não é mentira, é a interpretação de uma experiência confusa. O Leviatã pode não estar na água, mas em nossa percepção. Então, onde isso nos deixa? De um lado, temos o poder duradouro do mito, uma história de uma fera marinha colossal que cativou a imaginação humana por milênios. Do medo inato do desconhecido, da escuridão, do vasto e indomável poder da natureza, o Leviatã serve como um poderoso símbolo para tudo o que não podemos controlar. Um monstro que representa os mistérios que espreitam além da borda da nossa compreensão. Do outro lado, temos a marcha constante da realidade, revelada pela ciência. Descobrimos lulas gigantes. Sabemos de baleias de tamanho incrível. Entendemos ilusões ópticas do mar. Muitos relatos têm explicações lógicas, menos emocionantes, mas plausíveis. A verdade provavelmente reside nas águas turvas, entre as duas margens. É provável que o Leviatã seja uma entidade composta. Encontros reais tecidos numa única e épica história. Isso não diminui a verdade das experiências. O medo, o dano, o assombro eram reais. A lenda persiste porque encapsula uma verdade.
A natureza é vasta, poderosa e ainda incompreendida. A história é nossa tentativa de dar um único nome a esse mistério profundo e humilhante. Viajamos por textos antigos, analisamos relatórios históricos, examinamos as explicações científicas. Vimos como a sombra de uma baleia, o aperto de uma lula e os truques de luz e água podem contribuir para a duradoura lenda do Leviatã. A ciência nos fornece possibilidades lógicas que podem explicar muitas dessas histórias. Exploramos apenas cerca de 5% dos oceanos. A vasta maioria deste mundo subaquático é desconhecida. A cada ano, descobrimos novas espécies, mais bizarras do que imaginávamos. Podemos dizer com certeza que não há um gigante aguardando na escuridão? As histórias do Leviatã nos lembram da nossa humildade e dos espaços em branco do conhecimento. Talvez a questão seja o que essas histórias dizem sobre nós. Maravilha, medo e desejo de explorar. A lenda do Leviatã é uma jornada, não um destino. Ao olhar para o oceano, o que você acredita?